está falando para os exilados. É um texto, na verdade, de esperança. Se pode colocar o tema, obrigado. É um texto de esperança e não somente de esperança, mas também é um texto de, como posso dizer, para renovar as forças. E é isso que eu quero profetizar nessa noite, que o Senhor vai renovar as suas forças. Eu não sei, querido, como você entrou aqui nessa noite, mas uma coisa eu sei, Jesus está aqui, e aonde Ele está, algo extraordinário acontece. O texto pelo qual lemos, Isaías, ele está falando para os exilados. Isaías, ele não viveu no exílio babilônico, mas é uma profecia para os irmãos que estariam no exílio. Isaías está lembrando para os irmãos, olha, espera no Senhor. Mas por que Isaías escreve isso? Porque os exilados estavam sem esperança, porque aqueles exilados estavam sem força, porque os exilados que estavam lá no cativeiro babilônico haviam achado que Deus havia se esquecido deles. Porém, Isaías levanta com uma voz profética e fala, não, o Senhor não vos esqueceu. Se vocês estão cansados, Ele vai renovar as forças de vocês. Se vocês estão sem forças, o Senhor vai dar ânimo, Ele vai renovar suas forças. E eu quero também ministrar sobre esse texto de cansado, lá em 1 Reis 19, no capítulo 19, versículo 8 ao 18, conta a história do profeta Elias. E o profeta Elias passou exatamente por isso. Elias, depois de ter enfrentado os 400 profetas de Baal, depois de ter feito o fogo cair do céu, a Bíblia diz que Jezabel procurou matá-lo, procurou tê-lo com Elias. Aí Elias, cansado, ele vai para uma caverna e se esconde naquela caverna. Até que lá Elias tem um encontro com o próprio Deus. Elias, o leão dos profetas. Aquele que muitos historiadores consideram o leão dos profetas porque teve a ousadia de falar, segundo a minha palavra não vai chover e nem orvalho sairá da terra. E não aconteceu, porque Elias era aquele que tinha uma intimidade com Deus, aquele que falava com Deus face a face. Porém, o profeta Elias passou por um momento que muitos de nós passamos, que é pelo cansaço. É um momento que muitas das vezes nós estamos sobrecarregados. Aquele momento pela qual a gente acha que não tem ninguém, mas é nesses momentos que eu quero falar, Jesus está do seu lado. No momento quando parece que não tem ninguém do seu lado, a pessoa do Espírito está lá com você, Ele está te dando força, Ele está renovando o seu vigor. Mas por que, Rafinha? Porque quantas das vezes nós passamos pelos momentos difíceis da vida, e Elias passou por esse momento. Elias passou pelo momento que ele achou que não tinha ninguém mais. Ele achou, as forças deles acabaram, e Elias chega a pedir a morte para o próprio Deus. Até que Deus ministra no coração de Elias e fala, Elias, o que fazes aqui? Porque nos momentos de dificuldade, Deus está comigo e Deus está com você. Nos momentos que não há ninguém, Deus está com a gente. E é sobre isso que eu quero falar, sobre o Deus que renova as nossas forças. E é sobre isso que eu quero trazer nessa noite, o Deus que nos dá força, o Deus que renova os nossos vigor. Por que, Rafinha? Porque há quantos momentos estamos assim? E passando, a Bíblia diz que, estando lá, o Senhor chega para Elias e fala, Elias, o que fazes aqui? Porque naquele momento o Senhor estava com Elias. E a Bíblia diz que Elias chega a pedir a morte. Elias chega a falar, Senhor, só eu sobrei, Senhor, só fui eu, como assim? Me permitiste, Senhor, viver? E esse povo, o Senhor incrédulo, já não acredita mais em Ti. Até que o Senhor renova e fala, Elias, vem cá, calma, não é assim que funciona. O Senhor trata as forças. A Bíblia diz que passa o terremoto, não era o Senhor. A Bíblia diz que passa o fogo, não era o Senhor. Até que numa brisa suave, a Bíblia diz que o Senhor fala com Elias. E essa brisa suave está aqui nessa noite. E essa brisa suave está passando nos nossos corações nessa noite. E a brisa suave está renovando as nossas forças nessa noite. Mas, Rafinha, como assim a brisa suave? A Bíblia diz que o Espírito Santo é como se fosse um vento, que não sabe de onde vem, nem sabe de onde vai, mas é o Espírito Santo que ministra os nossos corações. E a Bíblia diz que o Senhor dá pão e água. A Bíblia diz que os corvos trazem comida para Elias, até que Elias se alimenta e vai viver o chamado. E é sobre isso, e nessa noite, alimento para você. Eu não sei, querido, como você chegou aqui. E se eu souber, eu não sei se eu poderia te ajudar. Eu posso te ajudar sim, com uma palavra amiga, com uma palavra de esperança. Mas há uma pessoa aqui nessa noite. E essa pessoa se chama Jesus de Nazaré. E Ele sabe como você chegou. E Ele há de renovar suas forças. Estou parecendo Mateus, suando a beça. Até que o Senhor renova as forças de Elias. E voltando para o texto pelo qual lemos, o profeta Isaías, ele traz esperança para os exilados. O profeta Isaías, ele fala, olha, fique tranquilo, esse cativeiro vai passar. Esse cativeiro, quem não sabe, o cativeiro babilônico durou 70 anos. E nesse cativeiro foi levado cativo como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego.
jovens que não se prostraram perante o rei. Por esse cativeiro teve o profeta Ezequiel, nesse cativeiro teve muitos homens de Deus, e o profeta Isaías está pregando para esse povo, para um povo sem esperança, para um povo cansado, para um povo que até mesmo, se a gente for ler o livro de Isaías, a gente começa no capítulo 40 e vai até o 55, Isaías fala sobre os exilados. Isaías traz esperança para os exilados. Isaías fala, cara, não é assim, esses deuses não tem nada. Esse Deus que esse povo serve é madeira, a madeira que eles fazem. Isaías lembra para o povo quem era o Deus de Abraão. Isaías traz para o povo dele que o Deus de Abraão é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, e é o meu Deus, é o seu Deus. E eu amo porque, em um certo momento, Jó, ele começa a questionar a Deus. Ele começa a falar, Deus, por que isso, por que aquilo? Até que Deus faz uma simples pergunta para ele, Jó, aonde tu estavas quando eu firmei a terra? Deus começa a lembrar a Jó que ele era o criador da história. Deus começa a lembrar a Jó e fala, Jó, eu fui quem criei o universo, e aonde estava tu quando eu criaste tudo? O que você quer dizer com isso, querido? Eu não sei a situação que você está passando, mas o Deus que é criador do céu e da terra, Ele pode te tirar dessa situação. A situação que você está passando não é para te matar. Esse deserto que você está passando é para aprendizado, é para o Senhor renovar as suas forças, para o Senhor renovar as suas esperanças, para o Senhor mostrar que Ele ainda é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e também é o seu Deus, o Deus que cuida de você, o Deus que zela por você, o Deus que cuida de você como a menina dos olhos do Senhor, porque narra a Bíblia, e é o profeta Isaías que fala, pode uma mãe se esquecer do filho, porém, todavia, o Senhor, seu Deus, não se esquece de você, o Senhor, seu Deus, tem a sua palma, o seu nome guardado na palma das mãos deles, e eu acho isso muito lindo, porque é um Deus que sabe o nome das estrelas, e a Bíblia diz que Ele a conhece e chama cada uma pelo nome, ainda mais eu e você, que somos obras da criação dele. E as estrelas, ele disse, haja para eu e você, ele esculpiu do pó da terra e deu o fôlego e deu o Espírito, que é a pessoa do Espírito Santo. Imagina eu e você, o Deus que cuida da gente. E é sobre esse Deus que eu quero falar aqui nessa noite. É sobre o Deus que renova as forças. É sobre o Deus que renova o vigor. É sobre os jovens, que eu amo que esse texto fala, que até os jovens se cansam, mas por quê? Porque quantas das vezes nós jovens passamos por momentos como esse? Quantas das vezes Deus tem que nos lembrar quem Ele é nas nossas vidas? Quantos momentos nas nossas vidas nós passamos e falamos, Senhor, por que o Senhor está permitindo isso? E eu amo porque no jovem está o vigor, no jovem está a força, no jovem está aquela força que se precisa. Dá para se ver com algum evento da igreja, chama quem? O jovem? É porque o jovem é mais bonito? Não, porque entende que o jovem é o vigor. Porque entende que o jovem é a força, mas até o jovem se cansa, até o jovem fadiga, até o jovem passa por um momento que só fica você e Deus. Aquele momento que Elias passou, o momento pelo qual ele precisava ser ministrado pelo Senhor. Mas aí o texto fala no versículo 20, até os jovens irão desfalecer, estarão cansados. E os homens jovens, certamente, cairão completamente. O texto fala que até o jovem se cansa. O texto está querendo dizer, até aquele que tem força, até aquele que tem o vigor, até aquele que tem a alta força, também passa por um momento de dificuldade. E eu sei o quão é difícil, porque somos jovens e jovem pregar para jovem, quantas das vezes passamos por um momento difícil e nós achamos que não tem ninguém? Quantas das vezes passamos por um momento difícil e falamos, Senhor, por quê? Nós passamos por aquele momento que o povo também passou, que era a perda da identidade. O Senhor trouxe essa palavra para eles também, para renovar a identidade dele. Vivemos em um mundo pelo qual insistentemente o diabo quer roubar a nossa identidade. Vivemos em um mundo insistentemente que o diabo quer falar que é certo aquilo que é errado e que é errado aquilo que é certo. Quer ir contra os valores que foi ensinado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nas Sagradas Escrituras. Porque até Jesus Cristo passou por isso. A Bíblia diz que quando Jesus, depois de se batizar, e o Espírito Santo vinha por forma corpórea de pombo, a Bíblia diz que ele é conduzido ao deserto pelo Espírito. E chegando no deserto, o diabo fala, se tu és o Filho de Deus, o que o diabo quis fazer com ele? Se o diabo quis roubar, queria denegrir a imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o que ele tentava fazer conosco?
Mas graças a Deus que o Senhor renova a nossa identidade. E não somente renova, mas eu quero profetizar uma identidade renovada, uma mente renovada, um coração renovado, uma fé sendo renovada no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos um Deus que renova a nossa esperança e que nos chama novamente para cumprirmos o nosso chamado. Porque quantas das vezes pensamos que o nosso chamado acabou por um momento de cansado. Você é forte e só está cansado. Você é forte e só está passando por um momento que muitos homens e mulheres de Deus passaram. Mas nesse momento o Espírito Santo teve. E no momento quando você precisa, o Espírito Santo também está lá. Então, querido, eu quero te trazer o momento que até o próprio Jeremias, o profeta Jeremias sentiu. O momento é esse pelo qual ele achou que não tinha mais ninguém. O momento é esse pela qual eu amo a passagem que fala, em Jeremias, ele chega e fala: eu não queria pregar, porém a sua palavra arde em meus ossos. O profeta Jeremias passou por isso. O profeta Elias passou por isso. Quantos homens e mulheres de Deus tiveram a sua fé renovada, tiveram a sua esperança renovada, porque passaram por um momento de cansado. Mas aprove ao Senhor, porque em cada momento o Senhor estava com eles. E para terminar, eu gostaria de ler lá em 1 João, capítulo 2, que é um texto muito conhecido, mas que tem ecoado também no meu coração. E diz assim: eu vos escrevi, jovens, eu vos escrevi, pais, porque já conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Essa palavra pela qual o apóstolo João traz, ele trata de 3 grupos, e o grupo que eu quero me abster nessa noite é o grupo de jovens. O apóstolo João está falando: jovens, vocês são fortes. Jovens, vocês têm vigor. Jovens, a palavra de Deus está em vós. E quem é a palavra? A palavra é Jesus de Nazaré. Eis que o verbo se fez carne e habitou entre os homens. E quem é essa pessoa que se fez carne e habitou entre nós? É Jesus de Nazaré, que morreu no meu lugar, que morreu no seu lugar. Eu não sei, querido, como você entrou aqui nessa noite, mas uma coisa eu sei: Jesus está aqui e Ele quer renovar suas forças. Jesus está aqui e Ele quer renovar a sua fé. Se você está cansado, Ele está aqui para renovar as suas forças. Se você precisa de uma esperança, Ele está aqui para renovar a sua esperança. Então gostaria de pedir: fique sobre seus pés. Pode apagar a luz, por favor. E eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas eu sei que Jesus está aqui porque eu amo, porque aonde Jesus está, algo extraordinário acontece. Aonde Jesus está, algo tem que acontecer porque é a pessoa do Espírito Santo. Então, querido, eu não sei como você entrou nessa noite, mas se você entrou sem força e precisa da força que é Jesus de Nazaré, gostaria de te pedir para chamar para vir aqui na frente. Nosso pastor Bruno, vai estar orando por você. Se você entrou sem força, eu quero te convidar: vem aqui, dá esse salto de pé, porque Ele quer renovar suas forças, Ele quer renovar o seu vigor. Eu não sei como você entrou, mas de uma coisa eu sei: Jesus faz algo extraordinário, e Ele faz infinitamente mais, abundantemente mais, daquilo que nós pedimos ou pensamos. Está chamando o pastor para fazer essa oração? Diácono Mateus, porque pastor Bruno fez cirurgia.